Celebrando a festa de São Bento, que é o padroeiro da nossa cidade de Itapecerica e é o padroeiro da Europa, nós queremos refletir hoje sobre a pessoa de São Bento, a liturgia, a Eucaristia. São Bento foi muito jovem para a vida monástica. Ele escolheu viver assim, primeiramente como eremita, no isolamento, depois na vida chamada cenobítica, ou seja, numa comunidade. Naquele tempo, lá no século V, isso era uma grande novidade na igreja. Já havia algumas experiências no Oriente, com Santo Antão, também no Ocidente, mas não era uma coisa muito divulgada a vida monástica. São Bento vai para a vida monástica e se torna um grande pai dos monges do Ocidente. Ele, quando foi para Roma estudar, tinha aí 14, 15 anos. Logo depois ele viu que aquele ambiente estava um ambiente muito anticristão. Ele era de uma família cristã, inclusive de uma família abastada, mas não quis ali prosseguir a sua vida de estudos em Roma, porque ficou com receio de ser contaminado pela promiscuidade. Então ele vai para o isolamento, ali perto de Roma, encontra ali já alguns monges, alguns eremitas, e ele entra para uma gruta e ali quer ficar na solidão. Para quê? Para estudar a palavra de Deus, para rezar, para viver só para Deus. São Bento tinha uma grande predileção ao culto, à celebração, à liturgia, porque isso é o meio que nós temos para nos unir com Deus. Ele nasceu no ano de 480, no dia 24 de março, é o aniversário de São Bento, e ele vai morrer depois no dia 21 de março do ano 547. Viveu, portanto, 66 anos e foi não só um santo admirável, mas uma pessoa de grande importância para a vida da Igreja. Falemos sobre São Bento e Eucaristia, São Bento e liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é o conjunto dos louvores que o povo de Deus, que a Igreja presta a Deus, celebrando os seus mistérios, os mistérios da encarnação, os mistérios da redenção, os mistérios da ressurreição do Senhor. Falando sobre a Eucaristia, na véspera da morte, Jesus reuniu seus apóstolos, tomou o pão e disse: "Isto é meu corpo, tomai e comei." Depois tomou o cálice com vinho e disse: "Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós." Isso está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas. E também São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala a respeito desse grande mistério que ele recebeu dos apóstolos. A Eucaristia, portanto, é o centro de toda a liturgia. Toda a liturgia é celebrada ao redor da Eucaristia. Este aspecto foi muito lembrado no Concílio Vaticano II, na grande Constituição Sacrosanto Concilium, mas também na Presbyterorum Ordinis, que é o documento que fala a respeito da vida dos padres, dos presbíteros. A Eucaristia é centro de tudo. Toda a liturgia existe para celebrar a Eucaristia. Quando o jovem Bento vai para a vida monástica, ele tem um período de isolamento, como eremita. Eremita é aquele que vive só. Depois, quando ele começa a vida cenobítica, quando ele começa a organizar com outros jovens que vêm para viver com ele, então ali ele começa a trabalhar a liturgia, o grande culto a Deus. E como eu disse, a liturgia não existe sem Eucaristia. Dizem que São Bento quis morrer de pé. E os quadros que mostram a morte de São Bento o apresentam sempre com os braços erguidos, dois jovens monges que suportam seus braços, e ele está recebendo a Santa Comunhão.
São Bento previu que estava chegando o momento da sua morte. 6 dias antes ele pediu aos monges que até preparasse a sua sepultura. E ele entende a sepultura como uma passagem, como uma porta para o céu, para a eternidade. E entende a Eucaristia como um viático, como um alimento que vai nos fortalecendo nesta viagem grande, nesse itinerário para a casa do Pai. Porque, na verdade, Deus nos criou não para aqui, mas para lá. Na carta aos Hebreus está escrito assim: não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca daquela que virá. São Bento, portanto, morre recebendo a Eucaristia, preparando-se para entrar na eternidade feliz. São Bento, quando escolhe a vida monástica, a vida eremítica, na verdade ele escolhe a Cristo. Ele escolhe a Cristo. Como um jovem ou uma jovem que vai para o mosteiro, ela não vai por causa da clausura, não vai por causa da beleza do mosteiro, ela vai por causa de Cristo. É uma maneira de se consagrar perpetuamente a Cristo, de se doar para Cristo, para que Cristo possa, através dessa doação, continuar a sua obra. Porque a igreja não prega só com a palavra, nem só com a razão, a igreja prega das maneiras mais variadas com a pessoa inteira. Então o gesto também, a atitude, o comportamento é uma pregação. Então São Bento, quando vai para encontrar-se com Cristo, ele se torna uma pregação viva. Se você estuda a vida de São Bento e todos os efeitos dessa vida de São Bento na história, você vai entender muitas coisas do Evangelho. Muitas pessoas estudam o Evangelho minúcia por minúcia, minúcia por minúcia, mas não conseguem viver o Evangelho. Pensam que conhecer o Evangelho é o mais importante. Certo, conhecer é importante, estudar é importante. São Bento estudava a Sagrada Escritura, lia a Sagrada Escritura, mas muito mais importante do que estudar, do que ler, é viver, colocar na vida. E por isso a pessoa se torna de fato uma pregação viva. São Bento é uma pregação viva do amor a Deus, do amor à Eucaristia, do amor à liturgia, de amor aos pobres, inclusive. A regra que ele escreveu é uma regra primordial, ela é básica para todas as demais regras monásticas da vida da Igreja no Ocidente, sobretudo. E nesta regra, São Bento nos ajuda a entender Cristo, a entender o amor de Deus. Por exemplo, uma das coisas que ele diz é o seguinte: você quer fazer alguma coisa importante, ponha-se diante de Deus e peça que Deus faça essa coisa através de você. Uma coisa importante que São Bento coloca na sua regra é a escolha radical. O monge deve escolher Cristo radicalmente. Por isso aparece na regra essas expressões: nada, absolutamente nada, anteponha a Cristo. Nada anteponha o amor de Cristo. Nada, portanto, é mais importante dentro de um mosteiro do que o amor de Jesus Cristo. Portanto, São Bento é essa pregação viva e quer que os seus monges sejam esta pregação viva do amor de Cristo. Repito, quem vai para o mosteiro, seja feminino, seja masculino, está dando um passo em direção a Cristo, é uma entrega total a Cristo. É como São Paulo diz aos Gálatas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a vida monástica é todo um exercício diário de assimilar-se a Cristo e deixar que Cristo tome conta, posse do seu coração, da sua pessoa. A liturgia nos mosteiros é a maneira de celebrar essa presença de Cristo, é a maneira de celebrar a ação de Cristo. Odo Casel, que foi um grande liturgo, dizia: a liturgia não é outra coisa senão a ação de Cristo na igreja. Então, a liturgia, ela é muito importante dentro dos mosteiros. Eles não só rezam os salmos, mas eles cantam os salmos. E foi no mosteiro de São Bento é que surgiu o canto gregoriano. O canto gregoriano vem lá do começo da Idade Média e atravessa a história. As coisas modificam na igreja, os tempos mudam, mas o canto gregoriano, ele está sempre
aí presente, ele é sempre renovado, sempre novo. Quem escreveu a vida de São Bento foi o Papa Gregório Magno, que tinha sido beneditino, e ele escreveu no seu livro segundo tudo aquilo que ele sabia da vida de São Bento e da vida monástica. O canto gregoriano tem esse nome por causa desse Papa, Papa Gregório Magno, que governou a Igreja de 590 até 604, portanto 14 anos. O canto gregoriano é o canto do mosteiro de São Bento, que se espalhou para a Igreja toda. Perguntaram uma vez ao abade do Pontifício Ateneu da Liturgia em Roma, Santo Anselmo, perguntaram ao abade Juan Flores, existe uma liturgia beneditina? Ele disse não, não existe uma liturgia beneditina, existe uma liturgia da Igreja. A liturgia é sempre da Igreja. Nos mosteiros se celebra a liturgia de uma forma monástica, mas a liturgia é da Igreja. Nós devemos agradecer muito à família beneditina, ou seja, os filhos de São Bento na história, pela liturgia da Igreja e até pela grande reforma da liturgia agora no Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965, porque toda a liturgia da Igreja foi revista, foi reelaborada. É sempre a mesma liturgia, mas com muitas adaptações aos tempos modernos. Mas o centro da liturgia, a Eucaristia, nada mudou. Na vida de São Bento, há 2 episódios, logo no começo da sua vida monástica, que são episódios negativos e que nos chamam a atenção. São Bento, por 2 vezes, correu o risco de ser envenenado. É interessante observar que essa tentativa de assassinato de São Bento foi feita com os elementos do pão e do vinho. Imaginem, o pão e o vinho, que para nós se transforma em corpo e sangue de Cristo, dado pelo próprio Cristo na ceia pascal da última hora, agora o demônio parece querer utilizar isso para o mal. Certo dia, São Bento estava num mosteiro, onde chamaram para que ele pudesse ali ser o abade, ele não queria, mas era um mosteiro que estava ali com uma vida muito irregular. Por fim ele foi, mas ele colocando o rigorismo da sua regra, dos seus propósitos naquele mosteiro, ele não foi aceito por todos. E alguns frades começaram a se incomodar muito com a pessoa de São Bento, que era um verdadeiro santo naquela época já. Então, 2 deles prepararam um cálice de vinho envenenado para São Bento. Dizem até que colocaram dentro desse cálice um filhote de cobra, de serpente, para que São Bento tomasse aquele vinho e morresse. Mas São Bento, quando abençoou o cálice, dizem que esta cobra surgiu de dentro do cálice e o cálice se quebrou. Olha aí, o veneno transformando o vinho, não em sangue de Cristo, como acontece na Eucaristia, o veneno se transformando o vinho numa bebida mortífera. Esse foi um momento muito sério, dramático na vida de São Bento. Ele teve que deixar aquele mosteiro e diz, eu não fico mais aqui. Ele foi para um lugar, sempre ali em Subiaco, que é uma região na Itália, e lá ele encontrou também um padre que fez muita oposição à sua vida monástica, criou muita dificuldade para São Bento, não queria nem vê-lo. Um dia, esse padre, que não era padre de coração, coisa nenhuma, mandou para São Bento um pão envenenado. Olha aí, o pão. E São Bento, vendo de quem vinha, logo desconfiou da armadilha
e mandou o pão para um local onde um corvo pegou e levou o pão. E São Bento diz, leva isso para bem longe, onde ninguém possa encontrá-lo. Vejamos a relação entre estes momentos criminosos e o momento eucarístico. O pão e o vinho utilizado para a morte. E Jesus utilizou o pão e o vinho para a vida. Aqui a gente pode até entender uma coisa interessante. Tem gente que não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, ou às vezes fica levantando dúvidas. O pão eucarístico é o corpo de Cristo, o vinho eucarístico é o sangue de Cristo, como pode? A igreja diz que é uma transubstanciação. São Tomás de Aquino nos explica isso muito bem. O que é a transubstanciação? O pão continua com a aparência de pão, mas é o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. O vinho continua com a aparência de vinho, mas ele é o sangue místico de Cristo. Assim como do lado negativo, aquele vinho envenenado deixou de ser vinho, passou a ser um veneno. Aquele pão envenenado, cheio de peçonha, deixou de ser pão, para ser um elemento mortífero, porque o pão é para a vida, o vinho é para a vida. Mas quando alguém coloca veneno, ele deixa de ser pão da vida, vinho da vida, para ser pão e vinho da morte. Então, se isso pode acontecer do lado negativo, diabólico, com os elementos do alimento, do lado positivo, por Deus, o pão pode se tornar o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. Por isso agora nós vemos essa relação, né? essa oposição entre aquilo que quisiam fazer para matar São Bento e aquilo que Cristo fez para a vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente, diz Nosso Senhor no capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem comer desse pão viverá eternamente. Este pão é minha carne. É a carne que eu dou para a vida do mundo. Lendo o capítulo 6 de São João, a gente entende que Jesus estava falando de si, da sua palavra, da sua pessoa, mas também já falando da Eucaristia que ele vai instituir. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu, para nós, é o novo maná. É Jesus, é Cristo, e ele é o nosso alimento. São Bento, no centro da liturgia dos mosteiros, ele tem, portanto, um grande amor à Eucaristia, porque se ele ama a liturgia é centrada, como nós falamos, na Eucaristia. A Eucaristia que Jesus nos deu foi sempre recebida na igreja com muito amor. Os primeiros apóstolos, depois aqueles que vieram depois dos apóstolos, a segunda geração, a terceira geração, vão assimilando a doutrina da Eucaristia sempre com esta noção da presença real. Jesus está presente no pão, presente no vinho. O pão consagrado já deixa de ser pão para ser o corpo de Cristo. O vinho consagrado deixa de ser vinho para ser o sangue de Cristo. São João Crisóstomo, que viveu no século IV, portanto antes de São Bento, fala lindamente sobre a Eucaristia, perguntando o que nós recebemos na Eucaristia? O corpo do Senhor. E o que esse corpo do Senhor faz em nós? Nos transforma no seu corpo. Como os grãos de trigo são juntados, moídos e formam o pão, nós somos muitos, mas formamos um só pão. Então Jesus nos reúne numa só Eucaristia. Jesus nos reúne para comer do único pão. E este pão, portanto, ele alimenta a todos. São Tomás de Aquino dizia que a Eucaristia é o maior milagre de Cristo, porque Cristo não faz para uma pessoa, nem só num determinado local, mas ele repete todos os dias, centenas de vezes no mundo, o milagre da transubstanciação do pão no seu corpo, do vinho no seu sangue. Isso acontece no mundo inteiro,
ao mesmo tempo. Nesse momento em que estamos aqui conversando, quantas missas estão sendo celebradas no mundo inteiro? Quantos pães, quantas hóstias estão sendo consagradas? Quantos cálices de vinho estão sendo abençoados, consagrados? É Cristo que faz isso. Não é o padre, não é a força mágica das suas palavras. Não, não acreditamos nisso. Acreditamos na ação de Cristo. A liturgia é a ação de Cristo na igreja, através dos seus padres, através dos elementos humanos, como Jesus sempre gostou de fazer. Então, nos mosteiros também, nós celebramos a Eucaristia com muito gosto. Alguém podia perguntar, o que acontece de mais importante na vida dos monges? Sem dúvida podemos responder, a Eucaristia. A missa é o momento do dia mais importante para o mosteiro. Como é o momento mais importante para toda a igreja. Os monges celebram de maneira monástica a liturgia que a igreja celebra no mundo inteiro. Então, São João Crisóstomo nos explica isso, a nossa presença, a nossa participação no corpo de Cristo e o efeito disso em nós, que forma comunhão. Daí vem a palavra comunhão. Quando a gente vai receber a Eucaristia, nós dizemos, eu vou receber a comunhão, eu vou fazer a primeira comunhão. Aliás, falando em primeira comunhão, me lembro muito do dia da minha primeira comunhão, feita na matriz de São Bento de Itapecerica. Eu tinha de 7 para 8 anos. Pertencia a um grupo de crianças que éramos preparados pelas irmãs do Educandário, irmãs batistinas e outras pessoas que nos prepararam para a primeira comunhão. Eu até hoje guardo dentro do meu livro do breviário o meu santinho de primeira comunhão. Tem um versinho bonitinho escrito lá. Aceito, ó meu Jesus, meu pequeno coração. Eu te dou neste belo dia da primeira comunhão. Então a comunhão é a nossa união com Jesus, é a união com a igreja, é a união com todos. Nós somos um povo, nós somos uma família cujo Pai é Deus, e Deus nos alimenta, como toda família alimenta os seus filhos, Deus nos alimenta com o pão consagrado, o vinho consagrado, que é o corpo e o sangue do Senhor. São Bento assimilou isso tão bem dentro dos mosteiros que ele incentivou a vida litúrgica. A vida litúrgica nos mosteiros de São Bento são algo de grande importância. Eles não só rezam os salmos, mas cantam 7 vezes por dia, se reúnem para cantar os salmos, nas horas maiores, nas horas menores, para recitar os salmos, e têm a vida em oração, além da oração litúrgica, a sua oração pessoal. Tudo conduz para a Eucaristia, e tudo parte da Eucaristia. Isso está muito claro também nos nossos documentos do Concílio Vaticano II. A Eucaristia é o ponto para onde tudo converge, e é o ponto de onde tudo emana. Por isso as nossas igrejas são construídas belamente para proteger, para criar um ambiente propício para celebrar esse grande mistério da Eucaristia. Também os mosteiros são construídos assim, com uma igreja central onde acontecem os milagres da transubstanciação do pão e do vinho, da celebração dos mistérios de Cristo, que continua presente entre nós pela Santa Eucaristia. A última palavra que Jesus disse na terra, segundo São Mateus, foi esta: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Os monges entendem muito bem esta linguagem pascal. E por isso a Eucaristia, a liturgia, é o centro da vida do beneditino, daquele que tem como modelo inspirador para a sua vida São Bento Abade, São Bento de Núrcia.